Olá, galerinha, ligadinha aí no programa Seduc em Ação. Eu hoje falo com os alunos da segunda série do ensino médio. A nossa aula de redação de hoje, vamos tratar sobre a estrutura do parágrafo. Aqui quem vos fala é a sua professora Joanede Xavier. E a habilidade que vamos desenvolver é fazer uso consciente e reflexivo da estruturação do parágrafo em situações de escrita, em textos de diferentes gêneros discursivos. Então, vários gêneros, nós vamos aí pensar no gênero da tipologia narrativa e teremos a presença de parágrafos. Na tipologia dissertativa, argumentativa, teremos também a presença de parágrafos, bem como na tipologia descritiva ou injuntiva expositiva, teremos também a presença de parágrafos. Então, quando nós falamos da estruturação de parágrafos, não é pensando apenas em um único gênero discursivo, é pensando em vários gêneros que se estrutura por meio de parágrafos. Bom, o que vocês entendem por parágrafo? O que é um parágrafo? Será que é uma unidade? Bom, o que você pensa? O que é um parágrafo? Vocês sabem como se constrói um parágrafo? Bom, segundo Otton Garcia Maia, Otton Garcia Maia, um renomado, um excelente linguista, que deixou muitas contribuições, dentre elas a comunicação em prosa moderna. E esse autor, o Otton Garcia Lara, Maia também, né? Ele define o parágrafo dizendo que o parágrafo é uma unidade de composição constituída por um ou mais períodos em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, a que se agregam outras secundárias intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. Então é interessante você observar aqui que o parágrafo ele é uma unidade de composição que pode ser por um período ou mais períodos e que tem uma ideia núcleo, e agregada a essa ideia núcleo existem outras ideias secundárias, mas todas relacionadas com essa ideia núcleo. Quando nós falamos de parágrafo padrão, essa definição de Otton Garcia, ela não se aplica a todo tipo de parágrafo. Trata-se de um modelo de parágrafo padrão que, por ser cultivado por bons escritores modernos, o estudante poderá ou deverá imitar essa estrutura, né, essa formação, essa composição de parágrafos definida aqui por Otton Garcia Maia. É um parágrafo muito comum em gêneros textuais dissertativos, pois trabalham com defesa de ideias e exigem maior rigor e objetividade na composição. É interessante pensar que dentro da estrutura de um parágrafo, ele vai apresentar uma introdução e dentro desse parágrafo vai haver um desenvolvimento e uma conclusão. Aí você diz assim, mas Joanede, isso não seria o texto dissertativo inteiro que apresenta ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão? Sim, mas dentro da unidade menor, que chamamos de parágrafo, nós também temos essas três unidades. Então, o parágrafo, primeiro, ele apresenta a introdução, depois ele desenvolve e, enfim, ele conclui. Lembrando que quando a gente fala em introdução, a gente pode chamar também essa introdução de tópico frasal. É constituída de uma ou duas frases curtas que expressam de maneira sintética, ou seja, bem resumida, a ideia principal do parágrafo, definindo seu objetivo. O desenvolvimento corresponde a uma ampliação do tópico frasal, então eu vou ampliar o que eu sintetizei lá na introdução do parágrafo, né? No início do parágrafo, com a apresentação de ideias secundárias que o fundamentam ou esclarecem. E, por fim, a conclusão dentro dessa unidade mínima de parágrafo, nem sempre essa parte está presente. Especialmente nos parágrafos mais curtos, ele vai apresentar introdução e desenvolvimento, né? A conclusão, ela retoma, quando o parágrafo tiver conclusão dentro dele, ele retoma a ideia central, levando em consideração os diversos aspectos selecionados no desenvolvimento. Quando nós falamos, então, aqui,
agora de tipologias textuais diferentes e parágrafos marcados nessas tipologias, nós vamos agora fazer um exercício de identificação desses parágrafos em tipologias distintas. Independentemente, então, do tipo de texto, seja ele narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo ou injuntivo, os textos em prosa são estruturados geralmente em unidades menores. Os parágrafos, esses são identificados por um ligeiro afastamento de sua primeira linha em relação à margem esquerda da folha. Então, esse é aquele recuo que a gente faz para marcar o parágrafo. A todo parágrafo precisa ser marcado por aquele recuo para dizer que eu estou num parágrafo e mudei para outro parágrafo. Será que é necessário esse recuo? Você tem duas oportunidades. Ou você faz aquele recuo para marcar o parágrafo, ou então você não faz o recuo lá na primeira linha do parágrafo, você pode colocar tudo rente à margem, mas aí de um parágrafo para outro, você teria que pular uma linha para marcar a existência de parágrafos, não é isso? Então, como pular uma linha, se for uma prova, por exemplo, vestibular ou Enem, você vai ficar preocupado porque pode ser que essa linha ela vai fazer falta. Então, de preferência que você dê apenas aquele recuo mesmo para marcar o parágrafo, não é a entrada dele, tá bom? É isso aí. Então, o parágrafo e sua extensão, será que tem um limite para a quantidade de linhas dentro de um parágrafo? Tem. Isso a gente chama de paragrafação. A extensão de um parágrafo, ela é variada. Há parágrafos curtos e há parágrafos longos. O que vai determinar sua extensão é a unidade temática, tendo em vista que cada ideia exposta no texto deve corresponder a um parágrafo. E lembrando também que se você for, por exemplo, o texto que você deverá produzir para o Enem, quantas linhas o Enem coloca como número máximo de linhas? 30. Se ele coloca 30, isso significa que deve haver um equilíbrio entre as linhas dos parágrafos. Eu não posso ter um parágrafo de 15 linhas e outro parágrafo de 3 linhas. Isso provoca uma certa desarmonia, desequilíbrio. Então, nós vamos pensar que para a tipologia, para a proposta do Enem, levando em consideração que eu tenho um máximo de 30 linhas, isso significa que o seu parágrafo poderá variar entre 5 a 8 linhas, tá? Essa é a indicação. Agora, ouçam então para que nós possamos identificar antes dos parágrafos, né, em textos de tipologias diferentes, nós vamos identificar quem é o tópico frasal, em que período o autor apresenta essa explanação central, qual que é o período que vai funcionar como conclusão. Então, aqui nós vamos identificar as 3 partes menores de um parágrafo, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, só para você ter uma ideia de como um parágrafo deverá ser construído. Até fins da década passada, possuir um tapete oriental no Brasil era privilégio de alguns poucos colecionadores particulares. Com a abertura das importações e, consequentemente, diminuição das taxas, a oferta dessas peças aumentou significativamente nos anos 90, provocando uma crescente curiosidade sobre o assunto. Por isso, e também pelo quase total desconhecimento dos consumidores brasileiros sobre a matéria, nos sentimos compelidos a elaborar este trabalho. Agora, nós vamos analisar a estrutura do parágrafo. E aí nós vamos dizer que aqui nós estamos aplicando a teoria que acabamos de ver, segundo Otto Garcia Maia, acerca do parágrafo. Qual é o tópico frasal do texto? Está no primeiro período. Até fins da década passada, possuir um tapete oriental no Brasil era privilégio de alguns poucos colecionadores particulares. Então, esse é o tópico frasal. Esse é o tópico que será desenvolvido ao longo desse parágrafo. E agora nós vamos pensar agora no desenvolvimento. Em que período o autor apresenta a explanação da ideia central, ou seja,
Em que momento do parágrafo ele faz o desenvolvimento do tópico frasal? No segundo período, quando ele diz assim: com a abertura das importações e, consequentemente, diminuição das taxas, a oferta dessas peças aumentou significativamente nos anos 90. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos o desenvolvimento do parágrafo. E a conclusão? Qual que é o período que funciona como conclusão do parágrafo? O último período, ele funciona como a conclusão. Quando ele diz assim, olha, por isso e também pelo quase total desconhecimento dos consumidores brasileiros, então é nesse momento, quando ele coloca, inclusive, um elemento conclusivo. Por isso, ele anuncia colocando ou fazendo uso de um conectivo, não é verdade? Então entendam, alunos, galerinha aí ligadinha na nossa aula de redação. Nós sabemos que toda unidade de parágrafo precisa então ter uma apresentação, que é um tópico frasal, um desenvolvimento e, de preferência, que tenha conclusão, não é verdade? Agora, nós vamos então pensar nos tipos de parágrafos. Comumente, nós produzimos 3 tipos de parágrafos. O narrativo, que a ideia central desse parágrafo, ele é normalmente um incidente, isto é, um período curto. O descritivo, a ideia central do parágrafo descritivo, é um fragmento daquilo que está sendo descrito, uma pessoa, uma paisagem, um ambiente, enfim. E o dissertativo argumentativo parte de uma ideia que normalmente é apresentada em sua introdução, desenvolvida e reforçada por uma conclusão. Agora nós vamos verificar esse parágrafo e fazer a identificação. Agora eu proponho a leitura de 3 parágrafos a seguir e nós vamos classificar esses parágrafos em narrativo, em descritivo ou em dissertativo. Vejamos. A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida, bem como satisfazer seus interesses e desejos. Aqui nós temos um tópico frasal, que é a sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras. E temos o desenvolvimento, que é a fim de que possam garantir a continuidade da vida, bem como satisfazer seus interesses e desejos. Nós estamos aqui desenvolvendo uma ideia, não é verdade? Por isso, é um parágrafo da tipologia dissertativa. Esse outro começa dizendo assim: um homem dos olhos sombreados, sujeito muito feio, que sujeito mais feio, no seu perfil de homem de pernas cruzadas, a calça encebada, a barba raspada, o chapéu novo, pequeno vistoso, a magreza completa. Nós temos aí um parágrafo predominantemente descritivo, em que aqui ele apresenta as características de um determinado personagem. E, por fim, o terceiro parágrafo, que diz: a mulher foi passear na capital. Olha a ação. Olha aí, a mulher foi passear na capital. Eu já começo como leitor imaginando essa viagem. Dias depois, o marido dela recebeu um telegrama. Olha só, eu tenho já a presença de personagens. Eu tenho a mulher e o marido. Eu tenho uma ação da mulher, que é ir passear na capital. E eu tenho, então, e depois, né, uma outra ação dela, que seria enviar um telegrama ao esposo, ao marido, né? Envie 500 cruzeiros. Preciso comprar uma capa de chuva. Aqui está chovendo sem parar. E ele respondeu: regresse, aqui chove mais barato. Bom, então aqui vocês observam que é uma pequena narrativa. Dentro desse parágrafo, o que nós temos? Nós temos a presença de um narrador, nós temos a presença de personagens, que é a mulher e o esposo dela, temos a presença de um lugar, que o lugar, a mulher foi passear na capital. A capital é a referência de lugar. E depois a referência de interior, regresse, né, aqui chove mais barato. Bom, então você observa que esse parágrafo é um parágrafo predominantemente da tipologia narrativa. E agora eu digo bye bye, tchau, até a nossa próxima aula de redação